Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio conto com o cérebro por trás da primeira edição do Nalgas Film Festival para nos explicar o que vai acontecer no Cinema Passos Manuel, no Porto, no próximo dia 3 de dezembro. E também para falar comigo sobre algumas das curtas que por lá vão passar. Carlos Reis, bem-vindo. Como sei que não gostas de apresentações, lance-te já uma pergunta. Ainda há bilhetes para o festival? Ainda há muitos bilhetes para o festival. Aliás, há mais bilhetes por vender do que vendidos. Portanto, não há... Pronto, então estamos aqui a fazer o trabalho de Deus, não é? A promoção certa. Eu não sei se sou o cérebro, eu adorei a apresentação como sempre, aliás, as tuas apresentações são sempre fantásticas, mas não sei se sou o cérebro, eu diria que sou mais, pode-se dizer, tomates. Este podcast é como o meu ou é um podcast de respeito, António? Eu nunca sei, pá. Tens sempre convidados de respeito, mas... É assim, a linguagem está dependente do convidado, portanto estás perfeitamente à vontade. Então posso dizer tomates. Eu acho que são mais os tomates da iniciativa, porque vamos para a frente e se correr mal correu, se não correr ainda melhor. Mas o cérebro é sempre uma coisa que Miguel. Eu ando curioso que aqui há umas semanas estive cá o Pedro e ele contou também como é que isto tudo nasceu. Tu queres contar a tua versão? Difere muito da dele? Queres confirmar a versão que ele contou? Eu tenho medo de contrariar que ele depois possa ter consequências e represálias. Ele diz que foi numa bebedeira que eu tive que eu decidi pôr um cartaz falso. Não foi uma bebedeira, é mentira. Mas foi uma ideia parva que eu tive à meia da noite. Acordei e pensei, vou pôr um cartaz que as Nalgas vão organizar um festival. Mas falso, não é? Só na brincadeira. E depois teve tão bom feedback. Eu vi imensa malta a mandar mensagens e dizer se era mesmo verdade e o que é que íamos fazer. E que nós achamos, olha, vamos tentar, porque não? E como já tínhamos feito algo parecido, uma sessão ali, juntamente com o Santiago, no Passos do Escuro, que tinha corrido bem, com a apresentação do Anuário, etc., dissemos que não ia ser muito difícil fazer algo que fosse mais ou menos parecido, um bocadinho mais estendido, que é o que nós vamos fazer, em vez de ser só à noite, vamos começar ali às 4 da tarde. E temos o filme, como é costume, ali no Passos do Escuro à noite, que é o que acaba por ser mais caro no meio disto tudo, são os direitos para conseguir ali a longa-metragem, porque o resto conseguimos tudo com cedências, com tudo malta que nós conhecemos, mais ou menos, também amigos dos nossos podcasts e do nosso grupo, da nossa comunidade, e portanto conseguimos fazer uma coisa mais ou menos baratinha, tem sempre alguma logística associada. Por exemplo, temos aqui o Sr. Joaquim que vai estar lá presente a tirar fotografias, que claro que teve, que não é feito de graça, e mais algumas coisas, os bilhetes, entre outras coisas. Mas pronto, mesmo que corra mal, mesmo vamos dizer que tenhamos só as 50, 60 pessoas que temos neste momento confirmadas, acho que vai ser giro, porque o objetivo também não é ganhar dinheiro com isto, nem fazer um festival à sério, né? O objetivo é que nós juntarmos ali todos, temos uma oportunidade para nos juntarmos todos, a malta dos podcasts, a malta que nos ouve, malta do Porto que queira ver estas curtas-metragens, que a maior parte delas só passou em Lisboa no Motel X e alguns outros festivais também secundários em algumas terras, mas nem sei se passaram sequer no Porto, pelo menos tem 2 ou 3, tenho quase a certeza absoluta que não passaram sequer no Porto. E portanto é uma oportunidade de juntarmos todos e bebermos uns copos, irmos jantar ali no intervalo, termos a feirinha para comprar uns DVDs, umas cassetes, uns Blu-rays, etc., uns livros, vamos ter lá também livros de cinema para a malta dar uma olhadela e comprar o que quiser. Pronto, é um dia diferente, não é? Para estarmos ali todos juntos e comemorarmos, olha, os 10 anos do VHS, que foi um podcast que nos juntou-se tudo, não é? Os outros a também existirem. Por acaso é engraçado, porque hoje vamos falar aqui um bocadinho do Filipe Melo, e não só falei já do VHS, que foi o podcast que inspirou-me a mim, a juntar o Pedro e o Miguel para também fazermos o podcast, mas o próprio conceito do nosso podcast veio também da Nespera no Cu, que participava o Filipe Melo, juntamente com o Bruno, se não me engano, Bruno Nogueira e o Marco. Dos desafios, não era? O podcast era uma mistura exatamente dos dois conceitos, tanto o VHS que era mais virado para o cinema com esse podcast da Nespera, portanto acaba por ser aqui uma junção de quase tudo hoje neste episódio. Mas vou-te deixar falar, que eu já estou cansado de falar. Pela tua descrição, o vosso podcast ter-se chamado Nas Nalgas do Mandarim foi uma sorte, porque poderia ter sido um filme no cu ou uma coisa qualquer, não é? Não, tivemos muitos nomes em cima da mesa. Aliás, tivemos uma votação e tudo, depois os 3. Nem sei se abrimos a mais malta, mas eu lembro que das últimas opções
era Voando sobre o Ninho de Nalgas. Nós queríamos pôr Nalgas porque Nalgas vinha do tinha que haver, Néspera não no é? cu. Tinha que aparecer, porque vinha do Exato. Néspera no cu e nós mudávamos ali o cu para as Nalgas. Era para passar a mesma ideia de desafios. E depois eu lembro-me que acho que os últimos dois eram Voando sobre o Ninho de Nalgas e depois, entretanto, apareceu a inspiração das garras do mandarim, das nalgas do mandarim e rendemos logo a esse. E Olha, ficamos com ele. deixa-me só partilhar contigo que hum, algumas das melhores ideias nascem realmente assim à noite, aparentemente do nada. E eu já contei esta história várias vezes ao longo de diferentes episódios, mas eu também tinha a semente do que poderia vir a ser o segundo take. E a verdade é que também foi numa noite depois de um jantar em que eu disse: vou fazer isto. E fiz uma direta a subscrever um site, a pegar num episódio que foi o episódio piloto, digamos assim, que eu já tinha gravado, que era para outro projeto que entretanto se desfez e que acabou por se transformar no episódio piloto, a compilar as imagens, o conceito, a fazer o próprio logo, e fiz isso tudo assim numa noite, assim, desde a hora do jantar até ao raiar do sol de manhã. E portanto algumas das melhores coisas Identifico surgem muito assim. com. Que sabes que eu também sou muito impulsivo e o Pedro e o Miguel Uhum, gozam muito. Porque eu tenho ideias e normalmente devia deixá-las passar, mas depois não consigo. E mesmo às vezes fico 2, 3 dias e digo, não, não vou fazer que é demasiado estúpido, mas acabo sempre por fazer quase tudo o que eu acho que é uma ideia assim que me vem e que não quero deixá-la passar. E por isso é que também organizei durante pá, aí 6 ou 7 anos uns prémios de blogs de cinema, que todos os anos juntávamos também, uhum, quase sempre com sala cheia, com muitos convidados. Era uma coisa que corria muito bem por acaso, até a última, penúltima edição, que depois começou a ficar mais complicado, porque também os blogs já tinham morrido quase todos e portanto também já não era fácil haver ali muito espírito de comunidade, mas foi durante muitos anos que foi muito bem. E quase todos os projetos, aliás, o meu blog também, que já é de 2004 e continua a atualizar quase todos os dias, nasce porque eu não consigo pensar sequer em desistir dele, quer dizer, é algo que uhum. faz parte de mim, e portanto eu sinto que se o abandonar também, apesar de eu muitas vezes penso assim, porque é que eu estou a fazer isto, porque é que eu perco todos os dias tempo com isto, porque provavelmente, e as estatísticas não mentem, aqueles 15, 20 visitas caíram lá de paraquedas, nem foram pessoas que foram lá de propósito para ler. Mas eu não me interessa muito isso, é o que eu também digo nos podcasts, eu não me interessa muito se estão 10, 15, 20, 5 pessoas. É algo que, e tu sabes isso, nós fazemos como hobby Uhum. e gostamos, fazemos por nós próprios, quase por egoísmo. E esta ideia Mas olha também do que festival, a ideia que apareceu que eu não estou muito preocupado se vai ter sucesso, não vai, se vai ter 50, 100, 150 pessoas, a sala cheia. É mais para nós divertirmos. E se nós formos passar lá um dia bem passado e divertirmos todos e aproveitarmos para ver algum cinema e pronto, e chegar ao final do dia satisfeitos, estejam juntados 50, 100 pessoas, claro que sabe muito melhor se a sala estiver cheia do que se tivermos uma sala às moscas, não é? sim, Um, mas é assim, ó Carlos, a brincar, vai ficando algum legado, não é? Por exemplo, eu estou a olhar aí atrás de ti, tens aí um cartaz do Senhor Jaquim Ai, o e do Sr. outro lado Joaquim tens lá o anuário, não é? em E do pele e outro lado osso, tens não o é? anuário com Cartaz a nova lindo. capa. Ai, Diz? já aqui eu estou no ar, é verdade. É o Sr. Joaquim em pele e osso, não é nenhum cartaz. Ah, é em pele e Vou osso, ele levá-lo está aí muito comigo. É, quietinho, está aí vou muito levá-lo. quietinho. Ah, está aí, manda ele ficar Mas quieto. pá, a verdade é que eu estou a olhar para isso e estou aqui com um sorriso nos lábios, que já é uma imagem quase icónica, não é? E a brincar, não é? Mesmo que isto não seja, Portugal inteiro não vá na onda, digamos assim, isto já aqui há alguma tradição e Sim, alguma iconografia com estas brincadeiras, no fundo, não é? Queres falar só sim. um O Sr. bocadinho aí Joaquim. do anuário? Sim, o anuário, nós já é o quarto anuário que nós lançamos, portanto, o Videoclube de São Joaquim, para quem não sabe, é o termo usado, está no dicionário para Ibran, se forem procurar, para pirataria. Portanto, quando dizemos que vamos ao Videoclube de São Joaquim, vamos à internet buscar um filme. Há pessoas que não o fazem, por exemplo, o Nuno Marco não. O Nuno Marco nunca vê filmes da pirataria. Ele faz sempre subscrições de serviços que não existem em Portugal através de VPNs. Mas para quem faz, portanto, podemos dizer que vamos ao Videoclube de São Joaquim. E o anuário é basicamente falar dos filmes que vão sair na internet, que vão ficando disponíveis, alguns mais antigos, outros mais novos, de uma forma divertida. Uhum. Muitas vezes quase que não falamos dos filmes, falamos de assuntos do dia a dia. Por exemplo, agora a última vez que falamos na nossa página de internet, acho que até foi por causa do Mundial, ou já nem sei qual foi o assunto.
mas acaba por ser uma desculpa para mandar umas piadas e para abordar alguns assuntos do dia a dia. Pelo menos eu, quando os escrevo, nós dividimos os textos pelos três. O Pedro e o Miguel gostam de se focar um bocadinho mais nos filmes, eu gosto mais de me focar no que se passa. Por acaso, um dos meus exercícios favoritos é tentar adivinhar qual de vocês é que escreveu cada um dos textos, porque É vocês fácil, sabes? Se deixam souberes assim, quem é que deixam escreveu assim um alguns, mistério. consegues logo Mais ou perceber. menos, mais ou É. menos. Eu acho que já consigo identificar o estilo, mas não garanto que acertem todos. Mas é uma das coisas que eu gosto mais, é de Eu, ver eu que qual dos costumo três é que fazer a escreveu isto. edição do livro e passar os textos todos, acaba por ser, acaba por notar muitos padrões em que é fácil Uhum. identificar. Por exemplo, o Miguel faz os textos mais curtos, mas muito focados no filme, ou seja, Uhum. raramente foge muito do filme, acaba por gozar dentro do próprio filme. O Pedro faz os textos mais longos e que vai buscar as personagens mais recambulescas, com os nomes mais E, recambulescos, certo. e acaba por E ser o às mais vezes só criativo. falando tangencialmente do filme, não é? Sim, exatamente. Mas acaba por criar histórias associadas para contar com uma pequena parte do filme. Ele consegue criar uma história de 3, 4 parágrafos, às vezes, em torno disso. E os meus textos são aqueles que tu vês falar, por exemplo, de política, de assuntos que estão em voga, sei lá, no Twitter ou em qualquer outra questão, que eu Uhum. acabo por ver algumas ideias, algumas piadas assim à solta em algum lado e tento depois fazer um texto em torno disso. E raramente falo também do que está dentro do filme. Mas é Sim. engraçado, é engraçado para quem lê os livros ou para quem tem os anuários, porque quase dá para fazer um concurso. Ok, este foi o Pedro, este foi o Miguel, e eu já consegui, eu acho que acertava 100% das vezes, mesmo não me lembrando a 100% se alguns foram o Miguel ou Sim. o Pedro, só reconhecendo esses traços, acaba por dar também algo. Acredito que para ti fosse mais fácil. O anuário deste ano é uma espécie de 2 em 1, não é? Porque o ano passado não É houve o e ano. este Exatamente. compila 2 anos. Está aqui este calhamaço. Aí, pá, Tem o espetáculo. dobro, tem o dobro da espessura dos outros, porque acabámos por juntar os 2 anos. O ano passado não conseguimos, Claro. nós fizemos a edição toda para publicar, mas depois não conseguimos a tempo de tratar de tudo, e então acabamos por juntar para um bi-anuário. Para sermos mais inclusivos, agora somos bis. Exatamente. E acho muito bem. Olha, então falemos só aqui muito brevemente dos filmes que lá vão passar. Vão passar curtas, como tu disseste, algumas delas passaram até recentemente no Motel X. Casos do The Muppet Face, que foi realizado pelo nosso amigo Ricardo Machado. O Ricardo Machado esteve a falar do filme no lançamento do Festival do Motel X aqui no segundo take. O caso Coutinho, que ajuda-me, é do Luís Alves, não é? É realizado pelo Luís Do Alves Luís Alves, e também é um velho e- conhecido nosso, desculpa interromper-te, é um velho Uhum. conhecido Sim, nosso da sim. Blogosfera, que ele tinha um blog de cinema também muito antigo, creio de 2002, 2003, 2004, por volta dessa altura, que também demorou alguns anos e foi nessas cerimónias de prémios que nós o conhecemos e até passamos ao, se não me engano, o seu primeiro trabalho, não tenho a certeza, se tinha sido o seu Kerakov, e passamos até numa dessas edições também desses prémios de blogs, passamos esse trabalho e na altura também teve uma recepção muito boa, era com agora está-me a faltar o nome dele, o Nuno Melo, que entretanto Uhum. já faleceu, e pronto, e agora é Eu- quase um o, retorno na casa, porque o Nuno não em Melo. prémios de blogs, mas num festival Bem, que nós estamos a organizar também. E estou muito curioso, não vi ainda. Tenho aqui o screener que ele enviou para nós passarmos, mas eu estou a tentar. Eu, por exemplo, o Lobo Solitário, que nós também vamos falar um bocadinho hoje do Filipe, eu estava-me a guardar para o Nalgas Film Festival para ver. Mas como íamos falar aqui, eu decidi fazer batota e ok, acabar por ver o ok. Lobo Solitário agora antes do tempo. Bem, Mas quero eu guardar para a experiência agradeço. de ver em sala, não é? Ver em tela, que é Sim. sempre diferente e também com as reações das outras pessoas, que às vezes é parte também da nossa experiência e da maneira como nós gostamos de um filme. Sim, eu não conheço pessoalmente o Luís Alves, mas este filme teve também como assistente de realização o Rui Alves de Souza, que também Verdade. é um velho Também fui conhecido nosso. acompanhando. Já agora, não sei se já dissemos o nome, mas esse filme é o Caso Coutinho. Depois também vamos passar aqui. Vamos. Vai passar no Todos. festival Não, o. mas deixa-me já interromper-te aqui, porque Sim. esta ideia que, como tu disseste que eu sou o cérebro, etc., eu só avancei com isto porque nós todos, e nós, quando eu digo nós todos, digo a Uhum. nossa pequena comunidade de podcast em que falamos quase todos os dias e que vamos trocando mensagem, etc., as nalgas, o segundo take,
eu não vou para universos paralelos porque acaba por ser a mesma coisa que o segundo take, estás tu à frente e, portanto, vamos dizer a entidade de António Araújo e os seus A vários marca, projetos. a marca. A marca, exatamente, Sim. a marca António Araújo, o VHS e o Sala Azul, alinharam com isto. Aliás, a minha ideia era fazer uma coisa muito mais ampla, em que cada um de nós, podcasts, ficava com uma parte do festival, com um mini ciclo, e conseguíamos, se calhar, até fazer uma apresentação em palco, etc. Mas a verdade é que quando nós começamos a organizar isto, vimos que não íamos ter tempo para nada disto, já nem digo das condições, microfones, palco, etc. Mas ia ser Pequenos muito passos, complicado não é? arranjar tempo. São pequenos passos, exatamente. Se calhar para o futuro vamos conseguir fazer uma coisa com mais dias, com mais tempo, com mais condições. Deixa-me só aqui ver se o fio desaparece. Mas agora vai ser impossível. E já para passar tudo o que temos para passar no tempo que temos vai ser apertadíssimo. Sim. Mas eu confesso que acho que acabei por dizer vamos passar, porque eu, apesar de ter feito muito pouco para nada, atender para nada, também sinto que faço parte disto e, portanto, acho que foi um bocado eu não concordo nada contigo, essa a razão pela eu qual acho disse. que todos nós, tu tens sido que tens feito mais pela promoção do Nalgas Film Festival, porque vais falando, já falaste em 2 ou 3 episódios, tal como o Sala Azul também já fez referência em vários episódios, e nós nas Nalgas, até porque o Miguel... estás-me a ouvir, António? And now back to your regularly scheduled program. Eu por acaso não concordo nada contigo, António. Eu acho que nós todos, tu e o Sérgio e a Susana do Sala Azul, têm sido o que têm feito mais promoção e mais pelo festival. Primeiro continua a publicar episódios, que é uma coisa que nós nas Nalgas tivemos que parar agora um bocadinho. O Miguel foi pai e nós todos o timing também não ajudou. Não é fácil os primeiros meses e, portanto, nós também não queremos gravar sem ele. E então estamos à espera que a coisa acalme um bocadinho para retomarmos. E portanto, vocês é que têm sido os principais divulgadores do Nalgas Film Festival. Portanto, eu agradeço-vos muito e continuo a dizer, não é por simpatia, não é por credulidade, este é o nosso festival. Aliás, uma das grandes discussões que eu tive com o Miguel e com o Pedro no início e com a Mónica, que a Mónica também ajuda-nos, é a nossa produtora, como nós dizemos, está sempre ali no chat connosco e ela é que tem, por exemplo, tratado da parte toda visual do festival, estes cartazes todos que nós temos, o Instagram, o Twitter, que nós não queríamos que ela fizesse nada disso, nós temos assim, vamos focar só numa plataforma que senão vai ser muito complicado. Não, eu vou criar todos, acho que até estamos no Tinder, eu não tenho Tinder, mas acho que a Mónica criou também um perfil no Tinder. E uma das grandes questões que nós tínhamos era se íamos manter o nome Nalgas Film Festival ou não, exatamente porque ia parecer que era uma coisa só nossa. Ou se arranjávamos outro nome que fosse mais inclusivo e que pudéssemos dizer que queremos vários organizar. Mas depois achamos tanta piada a ter um festival com um nome pouco correto e ousado que... E por outro lado há a identificação, não é? Portanto... Claro. Sim, mas essa também. parte nos preocupava muito, até pensamos, por exemplo, se fosse para a identificação, podíamos fazer Seu Joaquim Film Festival, uma coisa qualquer, para nos focar e ajudar até aqui na divulgação do livro. Mas pronto, mas achamos mais piada, até porque depois estávamos a falar com... Até posso... Não vou dizer o nome da pessoa que ela pode não querer que eu refira, mas com uma pessoa que trabalha na comunicação social e ela disse assim, eu não vos vou conseguir promover nada disso porque eu não posso dizer esse nome onde não posso escrever nem dizer esse nome para vos promover. Disse, então vamos embora. Assim é que vai ter piada. Está na lista de palavras na lista negra, que fazem dói-dói. Podem ser ditas. Mas depois fazemos um festival cujo nome não pode ser pronunciado, por exemplo, como a malta ali da SIC. Então, olha, só continuando aqui, pegando onde nós estávamos aqui a listar os filmes, temos aqui 3 filmes do Francisco Lacerda. Um deles é correalizado, não é? Agora está-me a escapar o nome dele. É Francisco Afonso, exatamente. Exatamente. Que também co-realizou o Freelancer e depois é o protagonista de todos estes filmes. Freelancer, Karaoke Night, Cemitério Vermelho. E o Cemitério Vermelho, o Karaoke Night acho que passou o ano passado no Motel X. O Cemitério Vermelho passou este ano. Eu também recomendo vivamente. Este é acho que vai ser aqui um ponto alto em termos de satisfação do público. E isto aqui eu sinceramente é engraçado porque é quase um mini ciclo dentro desta programação, porque eu acho que consegues ver quase uma evolução do próprio Francisco Lacerda aqui nestes 3 filmes. É muito interessante.
Mas eu tenho 2 ou 3 histórias, deixa-me só aqui entrar antes que mudes do Francisco. Primeiro, esta história do co-realizado no episódio do Sala Azul que eles dedicaram a esta filmografia do Francisco, que eles têm lá os 2 Franciscos. O Francisco Afonso Lopes diz por curiosidade: não, eu sou co-realizador por simpatia quase do Francisco, do Lacerda, que pôs o meu nome lá, mas na verdade acaba por ser os 3 realizados pelo Francisco Lacerda. Mas eu gosto muito, mesmo muito do Karaoke Night, gosto também do Freelancer e gosto muito do Cemitério Vermelho, mas eu diria que o meu favorito é o Karaoke Night. Acho que foi o primeiro que eu vi dele e fiquei completamente apaixonado. Mas o Cemitério Vermelho tem uma ligação muito grande comigo. Foi filmado na minha ilha e eu acho que nunca tinha visto nada filmado na minha ilha, que é a Ilha de Santa Maria. E eu não quero estar a mentir. Barreiro da Faneca. Desculpa, eu falei por cima de ti. Queres repetir qual é a ilha? Não, é a Ilha de Santa Maria, que é uma ilha que normalmente não tem qualquer tipo de produção cinematográfica associada. Já tivemos lá 2 ou 3 projetos que foram lá filmados, mas ir lá fazer um filme de ficção como este, normalmente são documentários ou são algo relacionado com o aeroporto. Foi delicioso ver um sítio onde eu cresci, onde eu fiz tantas vezes parvoíces e corridas e tantas outras asneiras naquele Barreiro da Faneca, que é como nós chamamos ali ao cemitério vermelho do filme, e foi muito engraçado ver. Mas depois, a ver o filme, estava com tantas expectativas que acabei por soube-me a pouco. Ou seja, ou que queria mais tempo, ou queria mais, não sei, porque as expectativas eram tão altas que eu acabei por... Eu gostei do filme. Eu acho que quando o revires és capaz de nivelar aí isso. E eu não quero mentir, mas tenho a perfeita convicção de que li alguns de que eles vão expandir esta curta para uma longa. Portanto, também haverá este ponto de interesse. É uma prequela, né? Eu também acho que ouvi, não sei. Sim. Eu vi, acho que foi no episódio do Sala Azul que eles disseram isso, se calhar, e disseram que estavam a pensar fazer uma se calhar foi aí. Sim, se calhar foi isso. Exatamente. Eu acho que sim. Exatamente. O Karaoke Night, quem viu e gostou do Mutant Blast, até porque o próprio Fernando Alves participa no Karaoke Night também, tanto como uma personagem como a imagem de marca efeitos especiais. Sim, exatamente. Quem gostou do Mutant Blast vai gostar com certeza do Karaoke Night. E são filmes muito bem filmados, nota-se que há ali mão de alguém com um olho. Sim, então, em termos de curtas, resta-nos aquelas 2 que nós agora vamos falar um pouco, que na prática são as únicas 2 curtas do Filipe Melo em termos de realização até agora, não é? Ele tinha tido participação na escrita do argumento do I'll See You in My Dreams, não é? Acho que é assim que se chama, agora estou a dizê-lo de cabeça. É isso mesmo, 2003. Um filme de culto, não é? Realizado, uma coprodução, acho eu, portuguesa e espanhola, ou pelo menos foi realizado por um espanhol aqui há uns anos, que era um filme de terror português, uma raridade, não é? Acho que até foi anunciado como o primeiro filme de terror, que era mas na altura quando saiu... Não é o primeiro, mas... Era filme de zombies, se não me engano, era qualquer coisa do género. Por aí. E depois ele também realiza ali muita gente conhecida na altura, que acho que era o Rui Unas, a Sofia Aparícia, se calhar estou a dizer a geneira que também não tenho aqui o Letterboxd aberto, deixa-me lá procurar, mas tenho a ideia que havia muita malta na altura, depois o Manuel João Vieira, tinha muita malta que na altura estava em voga, não é? Que dava alguma aura, uma certa aura, não é? Sim. Depois o Filipe Melo também realizou ali um teledisco dos Municipal. E fora isso, o Sleepwalk, que é de 2018, e o Lobo Solitário, que é de 2021, são as 2 curtas-metragens. Então. Convém dizer também que ele tem um outro projeto que eu gostei muito e que está no Filmin. Vamos ver se a Filmin desta vez está a ouvir ou não. Tenho sempre muita curiosidade de ouvir os vossos episódios em que vocês falam da Filmin, mas depois eles nunca vos dão uma subscriçãozinha nem nada, não é? São muito ferretas. Não. Não queres comentar sobre isso? Não temos que os picar assim com o pau só para ver se aparecem umas subscrições assim gratuitas, que sai cara ainda a Filmin. Por acaso é assim, eu não
Eu não posso falar muito mal porque a Filmin já colaborou com o Universos Paralelos cedendo códigos para um episódio em particular. Okay. Portanto, quando há contacto direto, eles têm uma certa abertura. Portanto, é chato, não é? posso Netflix queixar-me. paga-te tudo e oferece tudo, a Disney mais oferece tudo, quer dizer, tens essas plataformas todas internacionais a oferecerem-te tudo. E chegamos aqui à Filmin tão perto. A única coisa que eu tenho que fazer é dar o meu número do cartão de crédito e depois eles oferecem-me tudo todos os meses. E ainda te pago uma mesada, todos os meses. Mas existe uma que eu descobri por acaso na Filmin também, que deixa-me só abrir aqui, eu sei que é o Homem que qualquer coisa, mas deixa-me só abrir daqui no letra. O Homem que Gostava de Zombies, que eu gostei muito mesmo. Também é uma curta-metragem que é a história do meu Eurico Bernardo é uma curta? É uma curta, mas é mockumentary, ou seja, é como se fosse um mockumentary de um tipo. Deixa-me aqui abrir a minha crítica para eu não, o que eu escrevi na altura, que é para eu não te mentir muito da história do homem. Pronto, é exatamente, é um gênio que de obras controversas de outra altura, como o Portugal Canibal, As Amazonas de Queluz, Chupa-me o Sangue e O Monstro do Lago Sexual. Portanto, era eu na altura chamei-lhe uma espécie de John T. Burleson, que foi um realizador que nós nas Nalgas inventamos, que toda uma filmografia, fizemos um episódio, fizemos cartazes para os filmes todos dele, fizemos sinopses, fizemos tudo. E depois fizemos um episódio dedicado a ele e acabamos depois, durante 2 ou 3 semanas, toda a gente a pedir-nos, mas eu não encontro nada desse gajo na internet, quando é que se arranja os filmes, onde é que se arranja, a gente arranjou uns títulos espetaculares, os cartazes, demoramos para ir um mês para esse episódio. Na altura que nós ainda tínhamos tempo, agora a gente junta-se quase 5 minutos antes e diz vamos gravar, e nem sabemos o que é que vamos gravar, mas na altura tínhamos algum tempo e fizemos. Eu lembro-me desse episódio que foi muito giro. E isto é a mesma coisa, ele criou esta personagem que não existe e criou este falso documentário, e então ele era o fundador da Associação Liga Mutante do Terrorista do Cinema Português, e acabou a trabalhar neste hoje e foi um antigo figurante também nos Gremlins, estou aqui a ver, e hoje em dia é funcionar numa portagem de via rápida à saída de Lisboa. E é muito engraçado, e fartei-me de rir. Agora fiquei porque curioso. Eu acho que durante os primeiros 5, 10 minutos ainda estava a acreditar na história do homem. Ou seja, criaram títulos tão absurdos que eu pensei, ok, não conheço, deve ser aqueles filmes de série Z que havia há 20, 30 anos. Porque depois era a Tropical Filmes também. Portanto, era uma série de nomes que a coisa podia ser mais ou menos credível e podia ser eu que estava completamente a leste da história também. Mas depois há ali, já não me lembro bem, porque já vi isto há alguns anos, mas há ali um clique em que tu percebes que eles estão claramente a gozar. Depois não sei se é quando entra a parte que ele está a trabalhar na Via Verde ou porque ele era... tinha sido figurante nos Gremlins, já não sei, há ali uma parte que tu percebes, ok, isto é claramente a gozar, isto é um mockumentary, claro. Olha, outro mockumentary que foi recente parece que eu ser engraçado, sim, sem dúvida. É engraçado, eu recomendo. Não me ter apercebido e de não ter visto antes, mas fica aqui. Eu não também... sei se ainda está na Filmin, atenção, mas imagino que esteja, como isto é material nacional, não vejo razões para ter desaparecido do catálogo. Mas eu gostei tanto na altura que até dei 4 estrelas e meia aqui no Letterboxd, já foi. Ora, espera aí. And now back to your regularly scheduled program. Ora então, assim sendo, podemos passar a estas 2 curtas-metragens. O Filipe Melo vem do universo da BD e eu se calhar começava por dizer que estas 2 longas-metragens, se não revelarem mais nada, revelam alguém com um grande sentido estético. Não sei se concordas e se queres começar a conversa certo, por aí. Só te enganaste, não são longas metragens, são curtas, né? Mas eu percebi a ideia. Eu disse longas? Foi um trocadilho. Disseste longas, mas foi um trocadilho de língua. Sim, não, foi, eu acho que foi um glitch na Matrix. Exatamente. A nível técnico são absolutamente irrepreensíveis. Não sei se irrepreensíveis, mas são de uma qualidade. Eu que gosto muito de ver curtas-metragens. Aliás, eu acho que é a malta que vai para a casa de banho e mete-se a jogar Candy Crush, etc. Normalmente as minhas idas à casa de banho é sempre a pesquisar o Short of the Week ou esses sites que têm essas curtas-metragens e acabo por perder ali 5, 6 minutinhos e já vi de tudo, não é? E apanhamos coisas muito boas, muito más, mas mesmo as coisas muito boas é raro ter a qualidade técnica que estes 2 projetos do Filipe tiveram. Nota-se que há ali muito trabalho.
E se calhar é melhor até falarmos especificamente de cada um, porque são dois filmes completamente diferentes, mesmo nesse nível estético e de trabalho. Começamos por ordem cronológica, se calhar, não é? Sim, Sleepwalk. A Matrix está complicado. Tá. Não está a ajudar. Sleepwalk, que é filmado nos Estados Unidos e que é um filme com atores americanos, ou pelo menos assim aparenta, e é uma história, digamos assim, americana, filmada por um português, não é? Mas que encerra ali um certo enigma. Pelo que eu percebi no genérico, isto é adaptado de uma própria BD que ele tinha escrito. Enfim, eu não quero começar com as críticas, mas tenho aqui algumas reservas em relação a este filme. Mas voltando à questão estética, em termos de fotografia, de edição, até do próprio ritmo do filme e da forma como constrói pacientemente aqui este mini mistério, eu acho este filme muito interessante. Depois, chegando ao fim, eu não sou totalmente fã, mas se quiseres dar a tua opinião mudar, o Sleepwalk é o meu trabalho favorito do Filipe. E atenção, eu gosto muito deste filme que te falei dos zombies, como é que se chamava? Já me esqueci, do homem que gostava muito de zombies. Eu gostei muito, gosto muito do Mundo Catita, que foi um projeto, não sei se tu viste também, uma minissérie que vai de 6 episódios. Também é absolutamente deliciosa, que ele filmou juntamente com o João Leitão. Também estava na Filmina, tenho a dizer está, porque às vezes as coisas vão desaparecendo e depois deixam de estar, mas também estava na Filmina há algum tempo atrás, há 2 ou 3 anos. Que é uma minissérie que eu fartei-me de rir, como não o José Vieira também, João José, nunca sei. Manuel João Vieira. João, o candidato a Presidente da República. Sim, o candidato que prometia vinho canalizado, não era? E demitir se fosse eleito. Exato, só se demitia se fosse eleito. Não, só desistia se fosse eleito, assim é que era, só desistia se fosse... Exatamente. E eu lembro-me também a espaço, já viste há 3 ou 4 anos, mas lembro-me 2 ou 3 cenas da série, uma delas no Estádio da Luz, em que a personagem mata a Águia Vitória porque a Águia Vitória aterra nela, tem cenas absolutamente deliciosas. Eu lembro de fartar de rir, mas rir muito a ver aquilo, e é raro. Acho que com a idade, não sei, acho que nós todos sentimos isso, né? Mas coisas que antigamente faziam-me rir muito, hoje em dia já me custa a rir à boa gargalhada se estiver sozinho em casa a ver qualquer coisa. Se for numa sala de cinema, às vezes ouvir o resto das gargalhadas também acaba por contagia, não é? Mas claro. Em casas é um género que eu comecei a abandonar muito. Agora isto é uma à parte que estamos aqui a fazer, porque sinto-me cada vez com menos disposição para rir, a ver cinema. Não sei porquê, porque gosto muito de rir a gravar podcast com o Miguel e com o Pedro, a falar com as pessoas, mas a ver cinema cada vez tenho menos vontade. E portanto recomendo muito, só que esta é a parte do Mundo Catita, quem não viu e vê, António, vais gostar de certeza também. E nota-se também ali muitas ideias do Filipe, de certeza, porque são coisas muito específicas também, dedicadas à música, se bem que o candidato Vieira também é um homem ligado à música. Mas fica a recomendação também para verem antes de nós agora pegarmos aqui no Sleepwalk. O Sleepwalk é o meu projeto favorito dele. Eu lembro-me na altura, pela primeira vez que vi foi no Cinemax da RTP2, acho que é assim que se chama. Passou às 11 da noite, 11h30 da noite e passou lá. E eu fiquei completamente apaixonado a primeira vez que o vi, porque eu fui no mistério. Eu não estava a perceber. E eu tenho medo de nós falarmos hoje aqui um bocadinho de Sleepwalk, porque se estragarmos um mistério, se fizermos aqui aquele spoiler do que é aquela busca eu não queria, eu só queria ajudar certo, as pessoas a ficarem com vontade de descobrir. Certo, exatamente. Sim. Mas vamos tentar então abordar isto de maneira diferente para ver se não estrago tudo, porque eu normalmente estrago sempre isto tudo. E sou o spoiler, ou seja, sou o anti-spoiler alert das nalgas. Eu também mudaria ao fim. Foi a única coisa que não me convenceu, foi se calhar ali os últimos 5, 10 segundos em que acho que deveria ter havido uma outra reação. Eu achei a reação muito vazia. Estava sentado na mesa sem sequer mostrar desespero, sem eu perceber se ele ia comer a tarte de maçã, se ia só...
Eu diria que a resolução do mistério não tem o impacto que eu acho que era pretendido que tivesse. Sim, com a Odisseia E eu, toda, exatamente. Eu concordo sim, contigo. exatamente. Eu Se bem acho que eu que acho que há era ali mesmo suposto funciona. haver. Sim, mas eu acho que era suposto haver uma reação emocional que no fim o filme não proporciona. Eu penso que Eu concordo. é só a única coisa E que que eu está aponto. diferente das storyboards. Eu não sei se tu encontraste, agora quando estive a pesquisar hoje para nós falarmos um bocadinho, encontrei quase o filme das storyboards do Sleepwalk, ou seja, as storyboards de seguida, com alguma Uhum. sonoplastia também, e a storyboard desse momento final que eu passei logo à frente para ver, mostra-me uma pessoa muito mais desesperada, ou seja, vê-se que no storyboard a pessoa está assim com as mãos na cara, como o que é que eu acabei de fazer, ou o que é que eu estou metido, que raio de sistema é este que eu estou metido. Uhum. Um, Uhum. e portanto eu acho que faltou isso. Podia ter feito se calhar de Se ca- maneira diferente até das storyboards, podia ter sido ele em Mas, pé com uma lágrima a cair no olho, ou a despir o casaco. mas se calhar também, se calhar limitação da interpretação, porque os atores não são propriamente brilhantes, não é? Sim. Não são de primeira Sim, água. E eu talvez até noutras mãos. sim. Eu até achei isto bastante equilibrado a nível técnico, por exemplo, que foi uma coisa que não achei no Lobo Solitário já lá vamos. Mas este até achei bastante equilibrado e achei que havia ali, não me senti minimamente distraído nem desfocado do enredo por causa do acting. Até achei que o melhor ator era o senhor velhinho que trabalhava no café. Achei que ele conseguiu Uhum. passar exatamente tudo o que era para passar, as emoções certas, o não perceber o que é que estava ali a passar. Gostei. Eu acho que a nível de elenco, gostei bastante. Mas pronto, não tentando aqui estragar a surpresa do filme, acho que tecnicamente é um filme muito bem feito. O color grading é uma coisa absolutamente fantástica e que no making of, não sei se tu viste que está no YouTube do Flip, um making of para aí de 2 minutos, vemos todo o trabalho que foi feito de pós-produção que muda completamente a imagem até que eu tinha do que se tinha passado ali, ou seja, vê-se que existem efeitos especiais ao longo do filme todo que eu não fazia ideia que existiam. Por exemplo, o próprio sinal do motel que aparece em cima do café não existe na imagem real, é colocado em pós-produção. Ou seja, todo aquele jogo de luzes que existe, por exemplo, nessas cenas em que aparece o sinal do motel, em que nós vemos aqueles reflexos vermelhos, o filme foca-se muito naqueles, tanto nos tons vermelhos, eu diria quentes, mas frios, porque acaba por ser ali de Sim, noite mas também no sim. azul e no verde, ou seja, temos aqueles raios de sol também azulados que ficam Cores primárias, não é? da imagem. Praticamente Sim, cores sim, primárias, sim. exatamente. Mas que funcionam muito bem, porque acabam, por exemplo, aqueles raios de sol azulados que aparecem, que parece que quase que estão ali que não deviam estar, porque a câmera acabou por filmar um bocado de luz que entrou, ou, ou algo do género. Não, aquilo é tudo propositado e dá uma imagem absolutamente fenomenal ao filme. Ou seja, a nível de cinematografia, cheio. A Sim. curta-metragem é deliciosa, deliciosa. O trabalho que aquilo deve ter dado em pós-produção, edição, tudo e mais alguma coisa, acho que é de primeira linha. Depois gostei muito, mal se nota, mas o filme tem uns travelings que vê-se claramente que está ali a câmera sob carris, mas muito lentamente, ou seja, não é uma coisa para dar nas vistas, mas se nós tivermos contenção, vemos a câmera Sim. sempre, Não é quase show sempre no off. travelling lateral. Não é show-off, exatamente. Achei 2 ou 3 pormenores que vi agora desta vez, da primeira vez nem sequer estava mais atento à história, desta vez como já sabia a história, acabei por estar mais atento a estes pormenores técnicos, que é várias cenas que começam, por exemplo, a cena quando ele chega ali à estação de serviço para pôr gasolina, começa dentro da loja de conveniência em zoom in, vai para fora da loja de conveniência, acaba por passar lá, ele pergunta onde é que trabalha, onde é que vive a mãe bem, a mãe já estou a estragar aqui, já estou a dizer Uma personagem. uma Onde é que vive personagem, exatamente. determinada pessoa? E essa cena acaba com a câmara a voltar para dentro da loja de conveniência em zoom out, ou seja, primeiro isto passou completamente ao lado, mas são pequenos pormenores que mostram todas as ideias e todo o trabalho e toda a qualidade e o talento que está aqui envolvido na Uhum. filmagem em tudo, basicamente nas ideias quando foi filmado. Porque uma das coisas que eu acho que deve ser mais ingrata, eu não tenho qualquer tipo de experiência nisto, é eles provavelmente tiveram ali uma semana, 5 dias, 10 dias, 15 dias para filmar, fazem as filmagens todas que têm com base nas ideias que já tiveram, no que já pensaram, etc.
E depois, quando estão a fazer o trabalho de edição, de pós-edição, de pós-produção, etc., se lhes apetece, epá, agora devíamos ter feito assim ou assado, a este nível de projetos não há maneira, não é? Portanto, eles foram filmar Certo. para a Califórnia, voltaram, trabalharam em Portugal o resto do filme, não há maneira de voltar atrás e de fazer. Portanto, tem que ir tudo muito bem pensado, ao contrário, se calhar, de grandes projetos, não é? Que eles conseguem depois refilmar e fazer até com panos verdes e tudo e mais alguma coisa, o que for preciso. E eu acho que isto foi tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem feito e acertaram em tudo à primeira. Tenho pena que o final não tenha tido esse impacto, que eu acho Sim. que a Odisseia toda conseguiu ter. Eu acho que o ritmo é absolutamente perfeito, acaba por ser um slow burner que não cansa, que não ficamos ali a achar que houve momentos mortos ou que houve alturas que podiam ter sido cortadas e ter havido ali se calhar 3, 4 minutos a menos em 15, o que seria muito, não é? Eu acho que é mais ou menos 15 minutos que o Sleepwalk tem. Não, acho que é tudo muito bem feito. E tenho só pena de realmente não ter achado esse impacto no final. Se bem que há coisas ali no final que eu queria dizer há bocado que acho que funcionam muito bem. Eu, por exemplo, mal a cena entra ali no final e nós nem vemos a cabeça do padre, mas vemos um padre a segurar uma Bíblia, nós percebemos, ok, o que se está a passar é isto. Não foi preciso Certo. dizer que esta pessoa está nesta situação ou que o que vai acontecer é isto. Não, nós percebemos logo, ok, era isto o que estava a passar. E são pequenos pormenores. Sim, comunicar muito com pouco, não é? E só com Exatamente, aquilo com que é mostrado. símbolos, com Sim. movimentos, com, por exemplo, o abraço, a própria relação que existe entre a pessoa que vai buscar a tarte e a pessoa que faz a tarte. Estou a tentar não dar spoilers. Sim. Ele não força essa relação. Ele resume aquilo a um abraço no final. Exatamente, e a câmara até é bastante discreta e afasta-se desse momento. Exatamente. Para não mostrar isso nas sensações, nos sentimentos. Não, ele sabe o que ele não exagera e acho que trata, é tudo muito bem feito. E ali no final há uma coisa que acho que funcionou muito bem e que mostra que também não é preciso dizer muito para transmitir quase 1000 sensações e 1000 sentimentos, que é aquele obrigado. Aquele obrigado é simples, é muito simples, mas está carregado de emoção, está carregado eu diria, de humanidade, de passar a mensagem que tudo o que está ali a acontecer é errado. Olha, eu vou-te só confessar uma coisa que me está constantemente a passar pela cabeça quando estou a ver este filme, e que depois também desemboca naquilo que estávamos a falar, se calhar daquele momento final não ter o impacto certo, que é tu conheces o ator Michael Parks, que é aquele ator que já trabalhou muito com o Tarantino, e que é o pregador no Red State do Kevin Smith. Não sei se estás a ver. Deixa-me aqui quem é que fazer eu estou a falar. Deixa-me só fazer aqui um. Pronto, o Michael Parks é aquele no Kill sim, Bill. sei. Sim, sabes quem é? No Kill Bill é aquele xerife, também entra no, se não me engano, no Grindhouse e por aí fora. Sim, e eu estou a ver este filme e a pensar, se isto fosse o Michael Parks, estás a ver, se esta personagem fosse interpretada pelo Michael Parks, pá, este filme elevava-se, não era? Elevava-se, só que pronto. Sim, mas é a própria limitação do projeto. É injusto dizer isso do filme. Claro. Pronto, exatamente, ou seja, acaba por ser não é uma crítica, não chega a ser uma crítica, mas é um apontamento de certa forma injusto. Claro. Mas parece-me que é algo a que o filme está a almejar. Estás a ver? Que era num mundo perfeito, era o Michael Parks que estava naquele papel. Sim. Mas pronto, também eu subscrevo tudo o que tu disseste, mas pronto, tu acabas por ter uma predileção por este filme. Só que eu vou-te dizer uma coisa, eu fiquei muito, mas muito impressionado com o Lobo Solitário, o filme que ele entretanto fez agora. Mas antes de irmos ao Lobo Solitário, que aí se calhar vamos inverter os papéis, não fiquei tão apaixonado como tu. Deixa-me só falar de uma coisa que também reparei agora no visionamento que fiz para esta gravação do Sleepwalk, já não vi há 2 ou 3 anos também o Sleepwalk, e que, eu como já não estava tão focado na história, estava focado em tudo o resto, foi a sonoplastia. E havia ali uma guitarra e uma música constante por trás que eu estava a achar fenomenal. E depois fui procurar quem era e não foi fácil de encontrar. E então é um senhor, digo eu, é um senhor de certeza, não faço ideia se tem alguma idade, se é um rapaz novo, não faço ideia, que se chama Norberto Lobo.
e que se formos procurar no YouTube tem pelo menos 2 álbuns disponíveis que é só de guitarra, epá, e são deliciosos. Estive a tarde toda aqui com isto em play enquanto fazia algumas coisas. Mas olha, e é um som super agradável. Mas o autor da música é o próprio Filipe Melo, ou eu vi mal o genérico? É capaz. Só que o Norberto Lobo deve ser o intérprete, será? É capaz. Ok, se calhar é ele que a toca, não? Ok. Mas, sim, a guitarra não tenho dúvidas nenhumas, que é este Norberto Lobo. Eu depois encontrei que ele fazia parte aqui, aliás, está nos créditos e tudo, no final, depois lembrei-me de ver aos créditos e estava lá. E esta parte de guitarra é sem dúvida alguma dele. Epá, eu não faço ideia quem ele seja, não faço ideia mesmo. Também não conheço. Dele, mas tem aqui 2 álbuns no YouTube, todos disponíveis, que são muito, muito agradáveis de ouvir. Estamos a sair deste episódio aqui cheio de dicas, pá, e estou a ficar curioso. O próximo filme, o Lobo Solitário, ele também colabora com o Legendary Tiger Man. Pelo menos é o que aparece no genérico no que diz respeito à música. Agora, é assim, eu no Lobo Solitário acho que vamos ter que começar pelo óbvio, e foi aquilo que me impressionou, é que o filme tenha sido filmado mesmo dessa forma, ou tenha sido conseguido digitalmente, através de uma edição muito subtil. Este filme é todo ele um plano de sequência. Isto é um filme de 23 minutos. Pá, e deixa-me dizer... Consegui apanhar ali o Tu conseguiste apanhar o momento em que há costura? Tive sorte, atenção, se tivesse visto isto no cinema ou não tivesse o fecheiro como tenho aqui para passar no festival, nunca na vida tinha apanhado. Eu acho que foi extremamente bem feito. Na primeira visionamento que tive do filme não apanhei absolutamente nada, estive sempre ali atento. Ele até usa uma técnica engraçadíssima, que é, ele sabe onde é que nós vamos estar atentos a ver se isto é mesmo um plano de sequência ou não, usando o relógio que está ali na parede. Ou seja, ele quase que nos desvia a atenção para o relógio a dizer, não, podem confirmar o relógio. Passaram 2 minutos de filme e passaram 2 minutos no relógio. E eu fui fazer essa confirmação, mal acabei de ver o filme. Eu lembro-me, era o minuto 2:40, 4:40, 6:40. Por acaso, por curiosidade, era 2 em 2 minutos, passava a câmera no relógio e estava realmente o tempo correto, tinham passado 2 minutos. E até ao final do filme ele tem sempre o tempo de filme ajustado com o tempo do relógio. E, portanto, parece mesmo que é um plano de sequência. Mas depois onde é que eu apanhei ali a batutice? Fazendo pause, fazendo zoom. Ok, tu foste abordaste isso de uma forma bastante técnica mesmo. Não, mas tive hipótese disso, percebes? Tenho aqui o fecheiro no computador e tive hipótese de fazer isso. E é o engraçado também destes filmes, que pouca gente viu, não são aqueles filmes de Hollywood que já toda a gente viu, que nós encontramos essas curiosidades ou encontramos esses trivias quase por pesquisa no Google. E este obriga-te, como não encontras nada sobre o filme, obriga-te a ter ali mais alguma atenção e a tentar perceber. Eu estava muito curioso se isto tinha sido mesmo um plano de sequência completo ou não. E então onde é que eu descobri? No computador onde ele está a receber aquelas mensagens todas de ódio, tem o relógiozinho cá em baixo do Windows, não é? E então ele passa pelo relógio, diz 00:07, foca-se nas mensagens que está a receber e quando a câmera volta para baixo, passado 2 ou 3 segundos, diz 00:20. E portanto foi aí que eu apanhei, isto não foi tudo de seguida, isto houve aqui, provavelmente enquanto a câmera está aqui no computador ou qualquer coisa, eles conseguiram fazer a transição e gravar depois. Mas atenção, isto é um pormenor que nunca numa sala de cinema tu apanhas, ou vendo o filme na televisão. Portanto, foi mesmo muito bem feito. E eu só apanhei esse. Pode até ter havido mais cortes, mas só apanhei essa transição. Mas deixa-me dizer-te que uma coisa que eu acho que ele faz muito bem neste filme também é aquilo que o David Fincher normalmente faz nos seus filmes, que é usar os efeitos especiais não para fazer show-off, mas para fazer coisas subtis. E, por exemplo, de certeza que há manipulação digital aqui neste filme, porque este plano de sequência atravessa aquilo que seriam vidros, não é? Tu tens isto, portanto, já agora o filme passa-se num estúdio de rádio e tu tens aquela coisa em que a pessoa está dentro do estúdio e tens uma sala do lado de cá em que dá para ver o que é que se passa lá para dentro. E obviamente isto é separado por um vidro. E
nós acompanhamos, nós enquanto espectadores, pelos olhos da câmara, acompanhamos a ação, que depois entra por aquilo que será um vidro adentro e a câmara começa ali às voltas e tu apercebes-te que, espera, isto seria fisicamente impossível a câmara passar por ali. Outro momento que me impressionou bastante, e não é um momento, são vários, porque depois a câmara está também no seu ritmo muito próprio, vai contornando, digamos assim, o protagonista do filme, é o facto de que ele tem, eu não sei se de certeza, por certo reparaste neste pormenor, ele tem uma webcam apontada para ele, para aquilo que eu presumo ser a emissão em streaming na internet daquilo que está a ser a emissão radiofónica, e essa câmara não apanha aquilo que supostamente seria a câmara do filme a filmar a cena. Pá, e eu, das duas, eu vi aqui duas hipóteses, sendo que uma é de loucos, que é, a primeira, a câmara foi apagada digitalmente. A segunda era, eles teriam que ter filmado isto mais do que uma vez e estar as coisas completamente síncronas, a ação da imagem no computador e a ação do ator como perfeitamente síncrono. E pá, e se for esta opção, isto parece-me extraordinário, porque eu não consegui ver diferença, não é? Tu até naquelas cenas em que às vezes nos filmes há em que o ator está-se a ver no espelho, tu notas sempre qualquer coisa. E aqui aquilo parece-me que está a acontecer naquele momento, pá. Também tenho muita curiosidade, António. Como é que fizeram aquilo? Porque eu também fiquei fascinado com isso. Aliás, foi das coisas que eu sempre que a câmara passava ali por trás, eu tentava olhar mesmo bem para o ecrã do computador para perceber como raio é que isto está a acontecer. E também fiquei com essa dúvida, se aquilo estava, a imagem já tinha sido gravada do ator, mas era preciso um timing absolutamente perfeito, ainda por cima para fazer isto em 2, 3 takes, quase tudo de seguida, apesar de haver ali, nós já percebemos que houve ali alguns cortes, mas era um trabalho herculeano quase. E portanto acho virtualmente impossível. Que acho que sobra é realmente ter sido removido digitalmente, que é muito mais fácil para quem percebe do assunto. E acredito que tenha sido isso. Mas não menos eficaz, hein? Está muito bem feito. Não menos eficaz. Sim, completamente. Sim, sem dúvida. E isso está muito bem feito. E outra coisa que também notei aqui que tem relação com o Sleepwalk, se calhar até pode ser uma imagem de marca de futuro, não faço ideia do Filipe, é que o filme começa com a câmara a entrar pelo corredor adentro, até ao estúdio, seguindo o Adriano Luz. Adriano Luz, não é? Não estou dizendo imagineira, pois não. É isso mesmo. Eu não tenho aqui os nomes abertos. E acaba com a câmara a fazer o percurso inverso, ou seja, como se no início fosse o tal zoom in para dentro do estúdio e acabar no zoom out a voltar para fora. Que se quisermos falar já desse final, foi o que eu também, para mim, matou-me completamente. Eu estava a gostar muito e gostei muito, atenção, não vamos agora só por causa do final dizer que eu não gostei disto. Mas o final não fez sentido absolutamente nenhum, a nenhum nível, a nível narrativo, a nível de mensagem, a nível de possível entendimento se ele era culpado ou não. Que o final não podemos falar, não é? Não vamos aqui estragar nenhum, quer dizer, também vamos dar o spoiler do que é que acontece e complicado, não, António, convidas-me para estes episódios que não podemos falar à vontade. Não, eu se calhar preferia não falarmos, mas eu vou-te dizer o seguinte, eu fiquei tão impressionado com a técnica que mesmo as falhas narrativas neste, a mim, não me desequilibrou a balança. Estás a perceber? Ou seja, este é um daqueles filmes complicados, no sentido em que é muito difícil tu conseguires reproduzir estas interações em que uma pessoa que faz rádio, que recebe chamadas num programa da noite, é muito difícil fazer isto e ser verosímil, não é? Tu normalmente notas que é ali qualquer coisa escrita, que as pessoas normalmente não falam assim, não se comportam assim. E este está muito bem conseguido nesse aspecto. Aquilo parece mesmo que levaram uma câmara para dentro de uma rádio popular e que são pessoas reais a telefonar para lá. Depois, em termos daquilo que é a tensão que se quer criar e de todo digamos, o ponto para onde a narrativa nos leva, acabou de certa forma por ser a parte menos interessante para mim, porque eu consigo compreender o exercício que ele quis fazer de tensão,
e que de certa forma exige muito do ator, do Adriano Luz, que tu disseste, mas que mesmo não funcionando a 100% do ponto de vista do realismo, não é? Como tu dizes, não é? Aquilo que acontece mesmo nos últimos segundos, tu ficas a torcer o nariz, não sei se isto aconteceria desta eu acho que forma. consigo dizer sem estragar, é aquele voltar ao normal. Ok, não, como se não tivesse acontecido nada, vamos voltar a back to work. Eu achei que isso não fez qualquer sentido. Certo. Acho que, tendo em conta toda a tensão que tinha sido criada, foi quase tirar a tampa. E ok, está tudo bem, e volta para baixo. E eu acho que não fez sentido, quer dizer, porque ele ficou na dúvida do que é que tinha acontecido do outro lado da chamada, vamos falar assim, se tinha corrido bem, se tinha corrido Certo. mal, se tinham... E não me fez Mas eu sentido. compreendo, mas Carlos, eu compreendo tematicamente o que é que ele tenta fazer, que é aquele sacudir normalmente de quem poderá ser culpado, não é? Aquele minimizar, aquele do, na verdade não se passa nada, não há aqui nada para ver, estás a ver? E eu até estava a falar Mas não sabendo o que das aconteceu. personagens que entram e que nós vemos Certo. no corredor, estás a perceber? Que isto Certo. na vida real não se passaria assim, naquele instante, enfim. Mas pá, eu acho que são pormenores. O filme, eu acho que basicamente o que eu gostaria de transmitir aqui é que é um filme que impressiona mesmo muito tecnicamente. Sim, Pá, e até te digo que está. Eu vejo estes dois filmes. Eu vejo estes dois filmes. Diz? Desculpa, há um pormenor que não sei se separaste, estamos aqui a falar da parte técnica, que é a câmara, até chegar ao momento de tensão, ou seja, aquele momento em que percebe-se que vai haver molho, vamos dizer assim, a câmara nunca parou. A câmara começou a entrar no corredor, chegou ao estúdio, esteve sempre à volta do Adriano Luz, e durante 4, 5, 6 minutos sempre à volta, e de repente há uma chamada em que, desculpa, e a câmara para. Que é um pormenor delicioso, que é do género, vai começar a tensão, vamos concentrar o espectador no que está a acontecer agora, não vamos distraí-lo com mais movimento. E eu achei isso absolutamente, eu não vou dizer de gênio, mas achei um pormenor muito interessante, que é a câmara que nunca tinha parado até o minuto 5, 6, 7, de repente para, ok, agora vamos focar nisto. A própria câmara quer ver o que é que vai acontecer. E são pormenores que mostram algo diferenciado, que mostram que realmente a nível técnico, tudo aquilo que nós estamos a dizer, tanto do Sleepwalk como do Lobo Solitário, que o Filipe Melo tem um je ne sais quoi. Eu tenho muita pena que o Filipe Melo seja muito mais dedicado, e ele próprio se define como músico, ou provavelmente como autor de banda desenhada, do que como realizador de cinema, porque eu acho que nós merecíamos todos os anos pelo menos uma curtazinha do Filipe Melo, um projetozinho de televisão. Eu até digo mais, eu arriscava dizer que eu gostava muito de ver uma longa-metragem realizada pelo Filipe Melo, e sem desprimor para ele, talvez arranjar um bom parceiro de escrita, talvez, não é, fazer umas passagens mais na escrita, não é, consolidar um bom argumento. E gostava muito de vê-lo realizar, porque eu acho que ele tem um daqueles olhares, e acho que ele tem uma daquelas execuções, que tudo aquilo que a gente está aqui a descrever, que é algo que é raro no cinema português, que é um cinema acessível, não é? Que é aquele eterno estigma de que nem todos os filmes precisam de ser difíceis para o público. Os filmes às vezes podem ser de acesso fácil, e eu penso que o Filipe Melo tem potencialidade para ser um bom realizador de cinema comercial português, que não é asneira nenhuma, não é desprimor nenhum. Não é, não. Estou completamente de acordo, até porque o filme consegue, estás completamente correto tudo o que disseste, e estas curtas-metragem dele conseguem, se calhar em 10, 15 minutos, passar muitas mensagens que o grande público consegue compreender. Se nós vamos buscar a primeira, é a questão, vou se calhar estragar a Sleepwalk, mas é uma questão social, uma questão que até poderia ser, vamos falar, tratada em referendo, ou uma... Bem, não é bem... De direitos humanos até, não é? Mas de direitos humanos, podes chamar direitos assim. humanos, exatamente. Uma questão de direitos humanos que ainda tem tratamentos diferentes em vários países, e, portanto, ele consegue dar muita humanidade a essa questão e consegue quase mostrar o ponto de vista muito próximo. Aliás, há uma discussão que eu vou-te depois partilhar o link. Eu não vou falar de discussão porque o Filipe acho que é uma pessoa tão humilde e tão... Eu gosto muito do Filipe, não o conhecendo, não conheço o Filipe pessoalmente, mas gosto muito da postura do Filipe, porque eu raramente vejo o Filipe à procura de protagonismo,
seja porque o trabalho for que ele faça. E eu acho que ele tem muito talento nos vários trabalhos que faz. E quando vejo o oposto acontecer muito, que é pessoas que às vezes não têm assim tanto talento e estão sempre à procura de protagonismo e à procura de visibilidade, eu gosto muito dessa postura do Filipe. E há um debate que ele tem com um utilizador norte-americano que não gostou do filme, aqui num post que foi feito num blog, em que ele começa por pensar que a pessoa que está a criticar o filme está só a mandar aquele leite normal das redes sociais, que começa a falar que o filme é uma porcaria, e ele começa a explicar, não, eu vivi nos Estados Unidos, eu sei do que estou a falar, eu não sei o quê, e depois consegue perceber pelas respostas dessa pessoa que essa pessoa não só é negra, trabalha numa prisão e que também sabe do que está a falar. E ele diz, ok, eu peço imensa desculpa, eu pensei que era apenas um hater normal que estava aqui a falar mal. Se assim é, eu entendo o seu ponto de vista e tenho pena que não tenha gostado, mas certamente que também a sua perspectiva é válida. E isso mostra que o Filipe até nisso é diferenciado, porque não seria, se calhar, nós vemos muito nestas questões de críticas ao nosso trabalho, né, e algo que dá tanto trabalho, é difícil conseguir manter essa calma e essa postura que o Filipe tem. E é engraçado que neste Lobo Solitário, primeiro foi essa questão dos direitos humanos nesse primeiro filme, mas neste segundo filme também há ali um assunto muito simples, de mensagem fácil para o povinho, para o povo comum como eu insiro muito nessa categoria de não vejo cinema português porque é um cinema que é sempre pesado, que é sempre difícil, que é sempre muito simbólico, que é sempre que não parece de fácil acesso a tonis como eu não tenho problema de me definir assim. E aqui, por exemplo, temos mensagens que passam muito simples, que também bastou ali uma ou duas imagens no computador, uma ou duas vezes que a câmera passa por lá para percebermos que ele está a criticar aquilo que é as redes sociais, o julgamento imediato, o que está a passar é logo culpado ou é logo inocente, sem saber absolutamente nada sobre o assunto, sem saber se que essa pessoa que está a ligar está a dizer verdade, está a dizer mentira, e nós vemos logo vários a acusá-lo de ser uma coisa, de ser um criminoso, vamos dizer assim, pessoas depois logo de seguida a ligar, não, eu acredito em si, eu tenho a certeza absoluta que é inocente, e portanto isso é uma maneira de criticar este mundo em que nós vivemos hoje em dia, é uma figura em pública, que bastaram 5 segundos depois, 10 segundos depois para a pessoa ser culpada ou inocente só porque gostamos dela ou porque não gostamos dela ou porque alguém disse isto sobre ela. E portanto são assuntos quase, eu diria, banais do nosso cotidiano. E até nisso ele consegue pegar e fazer um uso inteligente disso. Eu gostei muito dessa parte. Deixa-me só dizer-te, poderia até não dizer, pode até não ser muito simpático, mas eu deixei de acreditar naquele ambiente que estava ali de rádio exatamente quando começa a tensão. Achei que estava um bocadinho teatral demais, ou seja, não sentia emoção. Acho que se houvesse tanta emoção como estava ali suposta naquele momento, principalmente da parte do pai, as palavras, o texto não teria sido tudo tão direitinho, tão como se tivesse escrito e ele tivesse a ler, percebes? Teria sido algo provavelmente dele se engasgar mais, dele... Eu senti que perdi ali um bocado do feeling de realidade do que estava a acontecer a partir do momento em que começou a tensão, mas se calhar pode ser algo que eu senti, também só estamos a ouvir a voz, não estamos a ver as feições, as caras, mas eu não senti quase aquela revolta, não senti... Eu penso que parte da escrita, para ser honesto, e eu penso que é uma demonstração de que é difícil este tipo de situações em que há uma disrupção com uma certa normalidade e que de repente há digamos, um perigo iminente, inesperado, e é só também a prova de que quando nós vemos isso bem executado em alguns filmes que nós estamos habituados a ver e damos por garantido é que aquilo foi criado, escrito e interpretado por alguém que nos faz acreditar e que é muito difícil conseguir fazer uma coisa daquelas. E eu penso, mas mais uma vez, eu aplaudo por se tentar. Sinceramente, eu aplaudo o Filipe por tentar e por ter coragem de oferecer estas curtas, ou pelo menos de abordar, digamos assim, porque isto são exercícios de género, não é? De certa forma, quer dizer, mais o Lobo Solitário até é um exercício de género que não é fácil de conseguir. Mas, sem dúvida, não sei, olha, eu acho que basicamente estamos aqui a tentar, partilhando honestamente,
não é? A tentar também incutir algum entusiasmo para que as pessoas possam ter curiosidade de ir até ao Nalgas Film Festival, ver estes e estas curtas e outras, não é? E eu se calhar só e queria, o para English, não acabar... é? Que nós temos, só para falar agora do English do Bigas Luna, que tu não viste ainda, certo, António? Pronto. Não vi. Atenção, Carlos, e foste bater exatamente Nem no que eu quero tinha que pedido, vejas, que era, né? deixa só um lamiré e porque vocês pediram, se ainda não viram o filme, não o façam, vamos ter essa experiência aqui em comunhão na sala, epá, e então eu fiz questão de não o ver e estou à espera e com muita expectativa então para E fizeste muito descobri-lo bem. aí. Mas Sabes queres que só a dar então primeira um lamiré do reação. que é que Sim. vamos ver? A primeira, bem, já falamos da parte das curtas-metragens todas, isto vai acabar se correr bem. O projeto, o plano é acabar por volta das 7h15, 7h30. Depois temos ali 1h30 para jantar. Por falar nisso, já marquei restaurante, António, portanto não faças planos, já temos restaurante marcado para a nossa grupeta. E depois é voltarmos por volta das 9h. Temos ali os livros, não só o novo anuário do Videoclube de São Joaquim, como também o Quarentugas e o Cine Memórias. Também é de um colega blogger de outros tempos. Ele de vez em quando ainda faz um postzinho ou não, que é o Rato Cinéfilo. Vamos lá estar todos a autografar os livros, a vender os livros para quem quiser. E depois às 10h15 temos, eu diria, o nosso. Como é que eu ia te chamar? O nosso grande. Ajuda-me, António. O nosso Bom, grande. a cereja em cima Bem, do bolo, pode ser, não? exatamente, pode ser cereja em cima de bolo, estão a faltar a palavra que eu queria agora arranjar. A cereja em cima de bolo que vai ser o Anguish do Bigas Luna, que foi um filme que nós vimos nas Nalgas, no Nalgas Film Club, já não me lembro recomendado de quem, qual de nós, e que nós os três acabámos de ver e a nossa primeira reação logo a falar nos chat uns com os outros foi pena não termos visto isto no cinema. Que é um filme que no cinema, o filme eu diria que tem 3 dimensões. Eu, na altura até discutimos, eu até acreditava que tinha ou que tem 2 e eu acreditava que tinha 3, o Miguel acho que defendia que só tinha 2, mas pronto, mas tem 2 ou 3 dimensões que se passam todas relacionadas com cinemas, ou seja, um filme dentro de um filme, um cinema dentro de um cinema, não quero estragar muito o que é que acontece no filme. E ver aquilo no cinema vai dar essa terceira dimensão que vai ser absolutamente espetacular, que é nós estarmos a ver quase 3 cinemas de seguida. O filme está longe de ser perfeito, tem vários problemas, mas eu acho que vai ser muito engraçado nós estarmos a dar essa dimensão extra a um filme que já tem várias dimensões relacionadas com o cinema e temos uma surpresazinha preparada também durante o filme, para criar ali quase uma sessão de culto, como fazem também com a The Room, não é? Que se chamam, portanto, para ter ali uma coisa diferente, Sim. sempre que passarem o Anguish do Bigas Luna agora numa parte do mundo, pode ser que alguém se lembre de fazer o que nós vamos fazer. Boa. E portanto acho que vai ser uma experiência engraçada para quem lá estiver. Agora, Eu recomendo começo é por ficar claramente, quem não viu, não veja, que é para ser Sim. surpreendido no dia. Eu confesso que começo por ficar entusiasmado no sentido em que eu nem nunca tinha ouvido falar neste filme. E é bom saber que ainda conseguimos ser surpreendidos com títulos que não conhecemos e, portanto, vai ser o elemento da noite que para mim vai ser de descoberta pura, sendo que as curtas eu já as vi, não é? Obviamente vou estar lá para fazer a celebração e para a comunhão e para o convívio, mas confesso que estou muito curioso então para este momento final da noite com o Anguish do Bigas Luna. Pronto, pá. Como nós planeamos, que às vezes as coisas não correm como nós planeamos, não é? Portanto, olha, é o que eu for. lembro-me uma vez, E num dos tentamos, primeiros. e se não correr bem, tentamos tirar alguma lição positiva disto tudo e pelo menos vamos estar juntos. Pronto, não é? Mas eu lembro, agora só para acabar, lembro-me de uma vez numa daquelas cerimónias dos blogs que nós tínhamos uma curta-metragem do Filipe Coutinho. Também não sei se era a primeira dele, era uma a preto e branco até, acho que era dos primeiros projetos dele. E nós testamos, estava tudo espetacular, e no dia, quando passou sempre sem som, ou seja, passaram para aí 10 minutos em que as pessoas estiveram a olhar para a imagem e não percebiam nada do que estava a acontecer porque o som não estava a sair na sala. E depois aquilo ficou ali um ambiente um bocado esquisito. Portanto, às vezes as coisas não correm bem, mas vamos esperar que corra tudo bem como está planeado. Também, se não correr, olha, não há de ser espero nada. que sim, e contamos também com a presença de quem nos esteja a ouvir e que fique com vontade de aparecer
Já agora, só mesmo então para rematar, onde é que se pode arranjar bilhetes? Com quem é que tem que falar? Então, o Mandar um Nalgas mail? Film Festival, não sei se nós já dissemos ou não, é dia 3 de dezembro, no Cinema Passos Manuel, no Uhum. Porto. Começa às 4 Uhum. da tarde, temos a programação completa aí nas redes sociais, é só procurarem. Nas nossas, na tua também, de certeza que já passou por lá, portanto é só procurar a programação por aí. O que é que estavas-me a perguntar? Já me esqueci? Desculpa, Onde é António. que as pessoas podem comprar bilhetes? Podem mandar e-mail para o nalgasfilmfestival.gmail.com ou por mensagem privada através do Facebook, Instagram, etc. para as Nalgas do Mandarim que nós tratamos do processo. Depois o levantamento é no próprio dia e o bilhete, que só temos bilhete único, é passe geral, que dá acesso a tudo, que mesmo queiram só ver o English ou só ver algumas filmagens, só temos um bilhete único porque temos que gerir um bocado a lotação da sala e se começamos a vender bilhetes para coisas diferentes depois pode correr mal. E então o bilhete único custa 6 euros e pronto, é mais barato que o Lefers, que eu ouvi agora no teu episódio, que custava 8 euros por sessão, não é? Portanto, 6 euros É para verdade, tudo não é está verdade. mal. Aqui vem uma mão cheia de filmes ou mais por 6 euros, portanto acho que é uma Exatamente. proposta irrecusável. Olha, Carlos, obrigado por teres também arranjado aqui um tempinho para vir falar comigo. Eu sei que não gostas de promover as tuas coisas e a gente não falou noutra coisa hoje praticamente do que dos teus projetos, portanto Eu hoje até estão parecia que aqui. gostava de promover, que eu estava aqui a falar muito de tudo e mais alguma coisa, É não pá, é? Se calhar estou a mudar também. tem de ser, Carlos, tem de ser. Até pus aqui Portanto, ao meu lado, sou Joaquim, o anuário, preparei aqui um pá, cenário. o cenário está impecável, 5 estrelas, 5 estrelas. Mas, Pá, António, mais uma não tens que vez, agradecer nada. diz. Quem tem que agradecer sou eu, de tudo, Ora é essa. pela ajuda no festival, por tudo o que tens falado em vários episódios do festival, por esta divulgação que tens feito e por vires também, não é? Porque é sempre bom poder estar com amigos e com a malta que nós falamos já várias vezes aqui nos podcasts e nos chats, mas é sempre bom nós também reunirmos e bebermos um copo juntos e, portanto, isso vai ser ótimo. Acho que Porque, sim, acho que porque sim. enfim, não são muitas as oportunidades, também nós moramos todos um bocadinho longe uns dos outros e é bom a gente conseguir juntar. É aproveitar a desculpa. É aproveitar a desculpa. Exatamente. Assim sendo, olha, vemo-nos da próxima vez, ou melhor, vamos ver-nos no festival e depois havemos de combinar tu vires cá a falar novamente de algum filme que gostes, tal como aconteceu com o Scarface, não é? E sabes que tens sempre convite aberto para voltar e Não havemos consigo de nenhum nos nível encontrar. com vocês, António. Vocês veem muitos filmes. Eu para ver 3 ou 4 filmes ou 5 para tratar de um episódio do universo, já tinha que demorar para aí 3 meses de preparação, não conseguia. Ao ritmo que eu vejo filmes hoje em dia, Eu posso dizer que não é fácil, não é? Mas ainda assim há quem consiga arranjar tempo para ver muito mais filmes do que qualquer um de nós. Portanto, não tenhas pena, pá. Isto cada um vai desbravando não, eu aqui não tenho pena, eu fico o mato chateado contigo, cinéfilo. porque que eu cada vez que ouço um episódio do universo, às vezes até descontei, é a watchlist do Letterboxd, mais 5 filmes. Estou sempre a aumentar. Há uns tempos até fiquei, acho que foi um episódio, foste tu que falaste do Adaptation com o Nicolas Cage, acho que foste tu, não foste? Foi. E eu, epá, ouvi Foi no falar. episódio de aniversário do segundo take, exato. Sim. Ok. E eu, epá, este filme deve ser espetacular. Eu tenho aqui alguns no DVD aqui, já há muitos anos estou a ver disso. Tenho que ver, pá. Já o watchlist, até pus uma coisa no telemóvel, um print screen do episódio para não me esquecer de ver o filme. Já passou quanto tempo? 2 meses? Ainda não consegui. sim, Eu não foi em consegui meter o outubro. DVD para ver. E Sim. fiquei chateado porque Não, eu mas sempre isso aumentar a watchlist e ela nunca reduz. isso ainda para mais nos tempos que correm com o acesso facilitado, pá, isso nós temos que estar em paz com o facto de que nunca vamos ver a nossa watchlist toda, é ir tentando navegar naquilo que vai subindo para o topo da pilha, mas pronto, mas fico contente também por saber que vou dando aqui algumas recomendações que depois também vão contribuindo aí para... Eu não sei se são boas, só depois de as ver é que vou dizer se são boas ou não, António. Não faças já Não, a festa. que são boas eu garanto, que depois tu possas não gostar é outro problema. Exato. Então vá, olha, Carlos, grande Aliás, abraço, até à próxima. um grande abraço. Deixa-me só dizer que as últimas recomendações que Sim. deste foi o American Psycho 2, o Donnie Darko 2 e portanto Grande, nem sempre são boas, António. isso é que foi um episódio à maneira, hein?
Eu peço desculpa, mas pá, eu tinha que coçar essa comichão de ver esses filmes e pá, vocês foram a desculpa perfeita também para fazer esse episódio. Foi ótimo. Foi ótimo. Sim, senhor. Grande António, pá. Obrigado por tudo. Muito bem. Grande abraço. Vá, grande abraço a todos que estão aqui ainda a ver e ouvir. Espero encontrar-vos aqui na próxima semana. Até lá. Boas fitas.